E aí, tudo bem? Agora que você já sabe sobre a cultura dos jogos e a narrativa nos games, é hora de nós falarmos sobre uma das peças principais dos jogos: os personagens. Então, aperta o Start e vem comigo! Olá, querida aluna, querido aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu curso de Criação de Jogos. Eu sou a sua professora Pietra e hoje nós vamos falar de personagens. Já chegamos na quarta fase do nosso curso e é nesse momento que você vai aprender como criar as peças principais que guiam a narrativa. Nessa aula, a gente vai falar sobre a importância dos personagens para os jogos, como criar um bom personagem, como aprofundar os personagens e seus aspectos sociais. Se prepara aí e vamos nessa! Fazer bons personagens é muito importante para a narrativa de um bom jogo, até porque é sobre eles que se trata a história. Sabendo disso, uma das primeiras coisas que você deve fazer para criar um personagem é decidir como ele vai ser. Você precisa pensar em algumas perguntas do tipo: como ele é fisicamente? Ele tem alguma marca? Sempre usa as mesmas roupas, os mesmos objetos, as mesmas armas? Como é a imagem dele? E quais são os traços da sua personalidade? Perguntas como essas vão te auxiliar a criar um personagem marcante. Pensa só, muitas vezes nos jogos mais famosos, sempre lembramos de como o protagonista se veste, que tipo de arma ele usa, como ele se comporta e com qual carro ele costuma correr. Características icônicas ajudam a fazer um herói marcante, como em Mario, com um bigode, o macacão azul e a roupa vermelha, ou em Hitman, com um terno, a pistola com o silenciador e a cabeça careca. São características como essas que tornam seu personagem inesquecível. Em paralelo a isso, decidir qual vai ser o objetivo do seu personagem é fundamental. O que ele quer? O que isso vai ajudar a guiar a história até o fim? Praticamente, todo protagonista em livros, filmes e jogos tem um objetivo, que também chamamos de necessidade dramática, uma motivação. E aí? O que seu protagonista quer? Outro ponto fundamental para a criação de uma boa história: todo herói precisa de um vilão. Isso mesmo, um vilão. Os antagonistas são muito importantes para traçar o arco narrativo de sua história. O seu personagem precisa de uma força que sempre tenta impedi-lo de alcançar seus objetivos. Essa força se constrói, na maior parte das vezes, na forma de vilões. E mais, esse vilão também precisa de uma motivação, de um desejo que vai contra o objetivo do protagonista. Um bom antagonista é essencial para uma boa história. Por isso, trate ele com muita importância, dando a ele características tão marcantes quanto a de seu personagem principal. Eu peguei aqui algumas perguntas que o estadunidense James Scott Bell fez em seu livro Writing Unforgettable Characters. O livro não tem tradução, mas eu traduzo o título para você. Seria Escrevendo Personagens Inesquecíveis. O James faz algumas perguntas para a criação de personagens que você pode usar quando for criar os seus heróis. Para analisar seu personagem principal, você pode perguntar: o seu personagem é inesquecível? Cativante? Forte o suficiente para carregar o leitor por todo o enredo? Um personagem principal tem que pular para fora da página. O seu faz isso? O seu personagem evita clichês? Ele é capaz de nos surpreender? O que é único nesse personagem? O objetivo do personagem é forte o suficiente? Como o personagem evolui ao longo da história? Como o personagem demonstra e mostra sua força interior? Agora, para analisar o seu vilão antagonista, a oposição contra o seu protagonista. A oposição ao seu personagem é interessante? Ela está bem desenvolvida, não sendo apenas algo a ser jogado como obstáculo? Ela acredita, pelo menos na sua mente, na validade de suas ações? Ela é realista? A oposição é tão ou mais forte que o seu personagem principal? Que ela deve ser. E você ainda pode analisar a relação entre o vilão e o seu protagonista. Com as perguntas: o conflito entre a oposição e o personagem principal é crucial para ambos? Ou porque eles simplesmente não desistem, não se afastam? O que os prende? Ou o que os liga? Depois de tantas informações, acho que ficou mais fácil, né? Agora, como eu falei, o visual do personagem é muito importante para o jogo e narrativa. Por isso, vale falarmos também da customização. Provavelmente você, quando for jogar um jogo, já se deparou com a possibilidade de alterar características de personagens, carros ou até mesmo casas.
A customização é tão importante para a construção da narrativa quanto para a própria imersão do jogador no game. Fazendo seu avatar, o seu boneco, o jogador pode se ver no jogo e viver aquelas aventuras ali, na tela. Jogar futebol, correr de bicicleta e construir algo inimaginável, como uma pirâmide em um mundo virtual. Quando uma possibilidade de jogo oferece a possibilidade de customização de personagens, isso faz com que os jogadores participem mais ativamente das histórias. Agora, meu aluno e minha aluna, eu vou te dar mais informações que podem te dar uma mão na criação do personagem. Pontos fundamentais nessa aventura. Uma das principais tarefas que você pode e deve buscar na criação de personagem é criar empatia com o jogador. Isso já ficou claro. Então, eu resolvi trazer aqui os arquétipos. Nunca ouviu falar disso? Calma que eu te explico. O psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, esse velhinho simpático aí do lado, desenvolveu uma teoria que existem 12 padrões entre as pessoas. 12 tipos de comportamento que podem ser vistos nos seres humanos e fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Esses 12 são os arquétipos. E eu estou te falando isso justamente porque também é outra ferramenta que pode servir para você criar personagem que as pessoas se reconheçam com mais facilidade. Recupera o fôlego e olha só. Eu vou dizer e vai aparecer aí na sua tela. Você pode pausar se quiser anotar. Os arquétipos são os seguintes. Número 1. O criador. O criador é o arquétipo do artista e do inventor. A pessoa dá vida à imaginação e faz acontecer as coisas que não existem. Um exemplo pode ser o pianista Joe Gardner, de Soul. Número 2. O sábio. É uma pessoa que busca o reconhecimento e pratica a autorreflexão. Analisa as situações e age com sabedoria e inteligência. Um exemplo é o mestre Yoda. 3. O mago. Acredita que o mundo pode ser diferente na transformação e na revolução. Age no sentido de renovar as relações. Um exemplo pode ser Rick, de Rick e Morty. 4. O explorador. Gosta de liberdade para agir e descobrir o mundo. Busca experiências novas e foge das situações da rotina. E um exemplo é a Lara Croft, de Tomb Raider. 5. O herói. É o personagem dos filmes e lendas, o guerreiro e destemido. Luta para proteger as pessoas. E um exemplo disso é a Mulher Maravilha. Número 6. O rebelde. Esses pensam diferente e fogem dos padrões. Acredita que as regras podem ser quebradas. Exemplo, o Wolverine. 7. O amante. O amante dá grande importância para as relações. É sensível e se sente feliz quando ama e é amado. Exemplos podem ser os casais, como Simba e Nala, de Rei Leão. Número 8 é o tolo. O tolo é bobo, fica alegre e gosta de se divertir com a vida e também fazer piadas. Às vezes, é louco. O tolo de verdade, ele não tem vergonha de rir de si mesmo. Um exemplo é a Dory, de Procurando Nemo. 9. O cuidador. Gosta de cuidar dos outros e faz o possível para que todos estejam bem. Costumam ser muito prestativos e ajudar quem precisa. Exemplo pode ser o Pat Adams. 10. O homem comum. É o que age com conformidade, com o que a sociedade espera. Uma pessoa boa para quem o rodeia, mas pode perder sua individualidade. Um exemplo pode ser o Walter White, de Breaking Bad, antes de descobrir que tinha câncer. 11. O inocente. Consegue enxergar os aspectos positivos em todas as situações. É espontâneo, mas pode ser ingênuo. Um exemplo pode ser Forrest Gump. E número 12, o governante. É o líder, ele tem autoridade e sabe se impor. Mas ele pode se tornar autoritário para fazer valer a sua vontade. Um exemplo pode ser a Daenerys Targaryen, de Game of Thrones. Mas olha só, galera, os arquétipos são só uma outra dica que vocês podem usar. Um único personagem pode carregar características de mais de um arquétipo. Por exemplo, vocês não precisam seguir a risca, tá bem? Tá joia? Eu sugiro que vocês façam combinações para enriquecer seus protagonistas. Dito isso, outra coisa que vocês devem cuidar na hora de fazer seus protagonistas e que é de extrema importância, os personagens precisam ser complexos. E uma dica é, fuja de estereótipos. Não construir personagens que contribuam para o fortalecimento de uma imagem social faz com que haja mais complexidade neles. E outra,
Sempre crie personagens que tenham falhas dramáticas, tenham defeitos, medos e tristezas. Porque é assim que é a vida, não é? Pensa só, certamente o seu herói favorito deve ter um trauma ou um medo. Esse tipo de coisa deixa os personagens mais humanos e costuma gerar mais empatia em quem joga. Então, não deixe de se perguntar, o que gera medo no seu protagonista? Qual o trauma dele? Ele tem uma falha de caráter? Além disso, pense quais são os hábitos que eles têm. Imagine seu personagem no cotidiano. Como seria o café da manhã, por exemplo? Ou ele tomaria café da manhã? Pense na personalidade dele. Por outro lado, não deixe de marcar o que o motiva, o que dá a ele força. Eu falo muito disso porque é muito importante. Por que ele luta? Agora, aluno e aluna, eu vou te apresentar um novo termo, a lore. Mas o que é lore, professora? Lore, segundo o dicionário de Cambridge, significa conhecimento tradicional e histórias sobre um assunto, conhecimento, normalmente tradicionais, sobre um determinado assunto. Não ficou claro ainda, né? Eu vou explicar melhor. A lore é uma história que não é diretamente contada ao jogador, uma história por dentro da história, que ocorre ali nas entrelinhas. Nada mais, nada menos que são informações sobre o mundo do game que o jogador conhece além da história principal. Assim, a história principal que move a narrativa do protagonista é o enredo. A lore é a história sobre informações do universo ficcional, lendas, línguas, populações e outras características importantes. Em Dark Souls, por exemplo, o enredo é sobre a primeira chama, a grande fogueira que surgiu no interior do mundo e deu vida à humanidade e diversas outras raças. Durante todo o game, a primeira chama está prestes a se apagar. Todos os habitantes se tornam mortos-vivos. Mas uma profecia fala do surgimento do Chosen Undead, a pessoa que vai reacender a tal da primeira chama. O personagem principal é esse tal de Chosen Undead e tem como missão coletar todas as Lord Souls, ir até a primeira chama e então decidir se acende ou não. Esse aí é o enredo. A lore de Dark Souls são as informações coletadas nessa aventura sobre todo o mundo do jogo. Como, por exemplo, saber que Anor Londo está abandonada, pois os deuses a deixaram quando Gwyn iniciou sua perseguição aos mortos-vivos. Jogos de RPG geralmente têm lores demais. Ainda, lore costuma aparecer em arquivos e diários, por exemplo, os arquivos de Resident Evil. Mas eu deixo claro, a construção de lores enriquece o game, claramente. Jogos de história ficam muito mais interessantes com lore. Mas isso não quer dizer que um jogo sem lore é ruim. Mario é o encanador tentando salvar a princesa somente. Counter-Strike é só sobre tiroteio, por exemplo. E são jogos excelentes que não têm lore. Tudo depende da sua proposta. Essa é a palavra. Proposta. Jogos que têm foco em ação não precisam ter lore. Agora, gente, mudando de assunto, é muito importante pensar também de qual classe social é seu personagem, onde ele está localizado na sociedade, quais são os seus valores. Agora chegamos ao último tópico dessa aula. Parabéns por ter chegado até aqui. Vamos então falar sobre os aspectos sociais do personagem, isso é, das suas origens, de onde ele vem. Vamos lá. Muitas vezes você já se deparou com histórias em filmes, livros e games em que a origem do personagem principal era muito relevante para a narrativa. Isso é, às vezes, por ter nascido em uma nação específica, só esse fato já determina que o personagem é inimigo de outra nação. Por exemplo, um exemplo amplo. Em jogos de guerra, o que muitas vezes delimita o inimigo e o herói são os países em que eles nasceram. Vocês notam que isso é um detalhe de origem do personagem? Então, é disso que eu tô falando. Para vocês construírem um bom personagem, é muito importante você saber de onde ele vem, em que lugar ele se localiza no mundo do seu jogo. Sabendo de onde seu personagem vem, você consegue delimitar diversas características dele. Por exemplo, ele pode ser alguém de uma origem pobre ou rica, ter uma família ou não ter uma família. Saber de pontos como estes irá te ajudar muito, e não só em criar o personagem, mas também saber como ele irá se comportar dentro da narrativa e guiar o seu jogo. De que lugar ele é? Qual a sua etnia? Ainda, imagina, ele pode viver no universo. Pertencer a uma realidade em que há diversas línguas e raças. Você, então, precisaria delimitar de qual raça ele é e qual língua ele fala. Dessa forma, um ponto que pode te auxiliar muito nesse tema é escrever a história pregressa do seu protagonista. Mas o que é história pregressa, professora?
História pregressa é toda a história do personagem antes da história do jogo começar. O seu jogo vai começar em um momento da vida do seu personagem, no início da vida adulta, por exemplo. História pregressa seria o que ele viveu para chegar até o início da vida adulta. O que ele viveu para chegar até ali, quais aventuras ele participou, o que ele sofreu, o que ele ainda precisa fazer para chegar nesse momento. Qual sua origem familiar, qual é o seu mundo. Isso tudo pode te ajudar a delimitar os valores do seu protagonista. Ele é uma pessoa boa ou má? Ele é muito astuto ou é alguém mais devagar no seu raciocínio? Ele viveu algo muito traumatizante, passa a perna nos outros? É alguém que é facilmente enganado? Ainda, meus queridos, pensando em pontos como estes, vocês conseguem saber o que seu personagem é capaz ou não de fazer, até onde vai a sua força, sua motivação para algo e o que realmente o interessa. E também traçar suas características emocionais e psicológicas. Seu protagonista pode ser alguém muito medroso, alguém que vive com raiva, alguém fofo ou uma pessoa muito difícil de lidar. Pode ser alguém amável ou um psicopata. Isso tudo você pode saber ao pensar na história pregressa deles. Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu espero que tenham curtido essa jornada e anotado muita coisa, porque pra mim foi demais. Abraço, meus queridos. Nos vemos na próxima aula. Tchau!